Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, a conspiração de Hamã contra os judeus. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o plano odioso de Hamã, segundo, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester, e terceiro, o perigo e a crueldade do antissemismo moderno. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 22, que diz: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." A verdade prática diz que quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. A palavra-chave é conspiração. Primeiro tópico, o plano odioso de Hamã. Primeiro subtópico, intrigas e patologias do poder. Então, a conduta de Mardoqueu, ela incomodou aos demais servos do rei. Eles questionavam Mardoqueu todos os dias. Ester capítulo 3, versículo 3. Por que transpassas o mandado do rei? Ou por que desobedeces o mandado do rei? Aí Mardoqueu disse apenas que era judeu. Essa foi a resposta dele. Então, os seus parceiros, os demais, eles se sentiram incomodados e eles fizeram o quê? Eles foram denunciar a Hamã. Então, Ester capítulo 3, versículo 4 diz: "Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia", então todos os dias eles iam perguntar para Mardoqueu: "Por que você transpassa o mandado do rei? Por que você transpassa o mandado do rei?" Mardoqueu só respondia que era judeu. Dia após dia, não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Hamã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Essa foi a única explicação que ele deu, foi a única satisfação que ele deu. Então, quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Efésios capítulo 6, versículo 9 diz assim: "E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças", está falando direto para os senhores, para não fazer ameaça aos seus servos, "deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas." Então não importa se você é senhor ou se você é servo, para Deus é a mesma coisa. Deus não vai fazer acepção de pessoas. E 1 de Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3 diz assim: "Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto." Versículo 3: "Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho." Então, como que temos que liderar? Temos que ser chefe? Não, temos que ser líder. O chefe manda, o líder segue na frente conduzindo. É assim que nós precisamos ser. O segundo subtópico fala sobre a extensão do plano. Então, o Império Persa, ele abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, né, que hoje é o Paquistão, rio Indo. Será que eu escrevi certo aqui? Mas tá bom, vamos continuar. Na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, que incluía a parte norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e também Bulgária. Então, em linha reta, se nós formos pegar em linha reta isso aqui, de um extremo ao outro, era mais de 4.000 quilômetros em todo esse território. Havia muitas comunidades judaicas. Então, pensa bem, 4.000 quilômetros, em linha reta, 4.000 quilômetros. Então, todas essas províncias haviam comunidades judaicas, haviam judeus no meio deles. Então, Hamã, o que ele fez? Ele planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Então, não foi só de Hamã, não foi só de Mardoqueu. Hamã, ele tramou não só acabar com Mardoqueu, mas todos os judeus nos quais Assuero tomava conta, de todas as províncias das quais Assuero tomava conta. Era o rei. Ester capítulo 3, versículo 6 diz assim: "Porém teve como pouco nos seus propósitos", está falando de Hamã, "o pôr as mãos só em Mardoqueu." Peraí, Mardoqueu desobedecia, mas ele achou que era pouco eu colocar as mãos só nele, eu acabar somente com a vida dele. Não, eu vou acabar com toda a raça dele, vou acabar com todo o povo dele, porque ele havia declarado de que povo era Mardoqueu. Hamã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu,
que havia em todo o reino de Assuero. Então não ia escapar um. Então isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém, porque lá em Jerusalém o Assuero também dominava sobre aquele território. Então lá também os que voltaram para Jerusalém também iriam sofrer essa pena. O terceiro subtópico fala sobre astúcia e oportunismo. Ramã convenceu Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação. Esther capítulo 3, versículo 8 diz assim: E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, se Assuero aceitasse, Ramã entregaria o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa para os cofres públicos, para os cofres do rei. Esther capítulo 3, versículo 9 diz assim: Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ou seja, aproximadamente 350 toneladas de prata. Você consegue imaginar o que é isso? 350 toneladas, não dá nem para imaginar, né? É muito difícil, 350 mil quilos. Então o texto bíblico ele nos permite entender que Assuero concordou com Ramã, sem questionar de que povo tratava. Ele nem perguntou: vai morrer pessoas do seu reino e você nem se preocupa com quem é, só porque alguém diz que não obedece às leis, não convém ficar. Ele nem sabia o número de pessoas, a quantidade de pessoas. Ele não sabia que tinha mais de 1 milhão de pessoas entre esses povos que poderia morrer se isso acabasse concluindo verdadeiramente. Esther capítulo 3, versículos de 10 a 12 diz assim: Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Peraí, o rei, eu não sei que planeta que ele estava, o que ele estava, foi feita uma proposta para ele. Ele falou: tudo bem, pegou o anel é um anel, era um selo, ou seja, onde aquele selo, onde tinha a marca daquele selo, era porque era o rei que estava autorizando fazer aquilo lá. Então ele pegou o anel dele, pegou o selo dele e entregou na mão de Ramã. Agora você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Versículo 11: E disse o rei a Ramã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Faz o que você quiser com eles, assim como essa prata que você vai dar, paga a pessoa, faça o que for necessário para que isso aconteça, da forma que você está falando. Versículo 12: Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, porque cada um falava um idioma diferente, um dialeto diferente, então cada província era escrito conforme a língua que eles entendiam, que eles compreendiam, segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Cada carta foi escrita e foi selada com o anel do rei. Então não tinha dúvida que as ordens partiam do rei. Então nesse episódio Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Como eu disse, não sei que planeta que ele estava, se ele estava viajando, não dá para entender, né? Mas nesse momento ele foi muito fácil, manipulado com muita facilidade. Então liderar requer prudência, requer sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então tem muita coisa assim acontecendo, as pessoas têm desavenças entre si, é normal o ser humano ter desavença com outro ser humano, mas o líder ele tem que prestar atenção, saber o que está acontecendo por trás, porque quando alguma coisa chega até ele, vamos fazer assim, 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 só que esse assim, assim, assim está prejudicando a outra pessoa, que a pessoa tem desavença. Então olha como o líder tem que ficar atento nisso daí. A situação é aparentemente nobre, olha só que coisa boa que a pessoa está pensando, mas ela não sabe que está prejudicando a outra. Então o líder tem que ficar atento com isso daí também. O resumo desse tópico diz que o plano odioso de Ramã contra os judeus revela astúcia e também oportunismo. O segundo tópico fala sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e também de Esther. Primeiro subtópico, o pavor da violência. Então, no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. Todos os judeus em todas as 127 províncias onde Assuero era rei, todos eles teriam que morrer. Não era para sobrar nenhum vivo.
Esther capítulo 3, versículo 3. Inclusive, isso incluía também a rainha, que era judia também, né? Isso incluía, ela não iria escapar por causa da ordem que era do rei, né? Já que selou com o anel dele, então a ordem era dele. Esther 3,13 diz assim: E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e também que saqueassem os seus bens. Olha só, então, para que destruíssem, matassem, fizessem perecer todos eles e também saqueassem os seus bens. Era uma ordem. O edito do rei não era opcional, se quisesse. Não, era uma ordem. Era obrigado a fazer tudo isso aí e acabar de vez com os judeus. Então Ramã, ele destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Então, iniciada por Caim, a violência ela apavora a humanidade em todos os tempos. E infelizmente cresce cada dia mais só vai aumentando. Gênesis capítulo 6, versículo 11 diz que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Olha só, lá no capítulo 6 de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, no capítulo 6, a terra já estava cheia de violência. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 4 também vai dizer, agora já no Novo Testamento: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, lá atrás em Gênesis 6, a terra estava corrompida. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim: sabe que nos últimos dias, ou seja, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, o que Paulo falou é o que está acontecendo na nossa geração. A violência vem desde lá de trás, mas a tendência qual é? É sempre ir piorando, sempre ir aumentando. O segundo subtópico fala sobre bebida, confusão e tristeza. Então, o Império Persa, ele tinha um sistema de correio muito eficiente, principalmente em função da estrada real, da pavimentação. Então, depois de suas cartas enviadas a cada província, Assuero e Ramã puseram-se a beber. Então, eles enviaram as cartas, fizeram tudo que tinha que fazer lá, os escrivãos escreveram, selou todas as cartas, bonitinho, despachou, os dois sentaram-se e agora vamos beber, vamos comemorar. Então, Assuero e Ramã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos por não entenderem a ordem sem sentido do rei. O que o rei está decretando? O que isso quer dizer? Se eu tenho um amigo judeu, e agora? Vou ter que matar o meu amigo? E aí ficou difícil. Então o pessoal ficou sem compreender e entendendo que era sem sentido, sem fundamento isso daí. Esther 4.1 diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Aqui está falando de Mardoqueu, já que a ordem era contra ele, mas não era só contra ele, era contra todo o povo dele também. Então, à medida que as cartas chegavam nas províncias, existia muita aflição. O povo ficava aflito. Já pensou? Todo mundo pensando igual o povo de Suzã. Que o rei, será que o que passa na cabeça do rei? Que planeta que ele está? O que aconteceu? Por que desse decreto? Esther capítulo 4, versículos 3 e 4 diz: e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto. Olha, eles já estavam de luto. Sabiam que ia morrer, já estavam de luto. Com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e também em cinza. Versículo 4. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-nas saber, até então ela não sabia, do que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu. No caso aqui ela ficou sabendo que Mardoqueu estava vestido de pano de saco e ele não podia entrar dentro do palácio porque quem estava vestido de pano de saco tinha que ficar para o lado de fora. E muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Só Deus pode frear a impetuosa maldade do ser humano. Somente Ele, não tem mais ninguém, irmãos, porque tantas pessoas se levantam falando que vai resolver, mas ninguém acaba resolvendo nada. E somente Deus para poder resolver essa situação. O terceiro subtópico fala sobre crise e clamor. Então o decreto de Assuero, ele tirou a tranquilidade de
todos os judeus e levou a buscar o quê? Socorro divino. Então, para onde que nós vamos correr agora? 1 milhão de judeus espalhados nas 127 províncias do rei Assuero. O que nós vamos fazer agora? Nós não temos o que fazer, o decreto é contra a nossa vida, nós não temos nada para fazer. Então, Esther somente clamar ao Senhor, que é o único que pode resolver, que é o único que tem a solução para o nosso problema. Esther capítulo 4, versículo 16 diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Esther, aqui são palavras de Esther, ela disse para que todos que se achassem em Suzã proclamassem um jejum, fizessem um jejum de 3 dias, sem comer, sem beber, por 3 dias, de dia e de noite. Então o jejum não era só de 12 horas, era um jejum de 24, 48, 72 horas, um jejum sem nada, absolutamente nada. E ela também faria isso juntamente com as suas servas. Ela não se colocou de fora por ser rainha, não. Ela também fez o jejum para que ela pudesse entrar na presença do rei. Porque se uma pessoa entrasse na presença do rei e o rei não desse autorização para essa pessoa, o que acontecia? Morte na certa. Então fazia algum tempo que a rainha Esther ainda já não era mais chamada para estar junto com o rei, já fazia algum tempo. Então, e ele preocupado com os negócios dele lá, e ela preocupada com o povo dela. Então, depois desses 3 dias, ela adentrou na presença do rei, e ele precisava fazer um sinal com o cetro para que ela pudesse adentrar. Se ele fizesse um sinal negativo, até a rainha morreria. Então por isso que era necessário uma intervenção divina para isso também. Então, se de um lado havia fé e bravura dos 50 mil judeus que foram para Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, como nós lemos lá em Esdras capítulo 2, versículos 1 e 2, e também os 64, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsam, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Versículo 64. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Depois tiveram os servos, as servas, também chegou próximo ao número de 50 mil. Então foi arredondado para 50 mil. Então esses aqui são os valentes, né? Os bravos. Então de outro lado, então por um lado tinha esses bravos que foram para Jerusalém. Agora do outro lado havia uma aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações lá no Império Persa, porque eles já tinham negócios, já tinham se firmado ali, mesmo porque os persas, eles deixavam, cada um corria sua vida normalmente, ele só tinha que pagar o tributo para o rei, era somente isso. Então o rei dominava sobre essas 127 províncias, onde quer que as pessoas habitassem, elas tinham que pagar tributo ao rei, elas poderiam continuar tendo sua vida normal, elas poderiam continuar tendo a sua religião normal, poderiam continuar adorando os deuses que elas quisessem, não eram forçadas a fazer nada, salvo alguns editos do rei, como esse que aconteceu. Então para muitos estava cômoda a situação, eles já tinham formado seus lares ali, já tinham construído suas casas ali, já estavam habitando bem, já estavam trabalhando. Por que voltar para Jerusalém, que está tudo destruída, e recomeçar, tudo do zero, partindo do zero? Para que fazer isso? Então aqueles que foram eram denominados bravos, valentes, corajosos. Os que ficaram estavam numa aparente situação de tranquilidade, mas depois desse edito, aí caiu a casa para todo mundo, como diz aí a gíria, né? Caiu a casa. Então agora todos corriam risco de serem exterminados, porque muitas vezes, por que muitas vezes nós precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração? Por que será que nós precisamos esperar a crise vir para depois buscar a Deus? Nós podemos buscar a Deus no momento de tranquilidade, de paz, que é muito mais fácil. Não, mas a gente esperamos vir a crise para poder buscar a Deus do fundo do nosso coração e da nossa alma. Isaías 55:6, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então o correto é fazer da mesma forma que Paulo ensina lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, que diz: orai quando, Valdecir? Sem cessar. É isso que Paulo, não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo lá, tá? 5,17 de 1 aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Ou seja, todo tempo onde você estiver, qualquer momento, todo tempo tem que estar orando em espírito, ou orando, falando, clamando de todas as formas possíveis. Também Efésios 6,18 vai dizer assim: orando em
todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e também vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí o resumo desse tópico diz que o plano odioso de Ramã trouxe tristeza e medo a todo o povo judeu. Aí o terceiro tópico fala sobre o perigo e a crueldade do antissemismo moderno. Então, faces do antissemismo é o primeiro subtópico. O que é antissemismo? Antissemismo é hostilidade sistemática contra os judeus, ou seja, contra os semitas, que Abraão era semita. Aliás, são todos descendentes de Sem, né? Toda a genealogia do filho de Noé chamado Sem. Então é possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão deste ódio obstinado. Antissemismo, aliás, o antissemismo é religioso, nacionalista e também racial. Então são 3 tipos de antissemismo: antissemismo religioso, antissemismo nacionalista e antissemismo racial. Vou citar pouca coisa aqui porque o nosso tempo já foi. Então, no aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Então, durante a Idade Média, eles sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, de 1414 a 1484. Aqui eu vou pular essas partes aqui, vou para o segundo subtópico, que diz o antissemismo nacional e também racial. Então, o aspecto nacionalista ele pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia. Então, através dos chamados pogroms violentos, que são violentos ataques físicos indiscriminados contra os judeus. Então, tem lugares específicos, mas na verdade é geral, é globalizado isso aí, porque a pessoa vê a prosperidade do outro. Então, o que acontece? Ela fica com ódio, fica com raiva. A pessoa veio de fora e está prosperando dentro do meu país. Então, o que acontece? Alimenta a teoria da conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Também tem durante a Segunda Guerra Mundial que Hitler, Adolf Hitler, ele protagonizou o antissemismo racial, ou seja, a raça ariana, os loirinhos do olho azul são a raça superiores e os judeus teriam todos que morrer. Então o Holocausto, que foi o nome que ficou conhecido, ele exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. E o terceiro subtópico fala sobre o antissemismo hoje. Então a criação do Estado de Israel em 1948, com o voto de Minerva de João Aranha, que era um brasileiro, ele não garantiu paz aos judeus. Então o país ele vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e também terroristas externos, feitos em nome de uma causa Palestina. Então, o mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023, bem próximo. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, por terra e pelo mar, cometendo barbaridades inimagináveis contra os civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas cativas ou reféns. Olha o que diz aqui Romanos 11:26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Vai chegar um momento que Deus vai entrar com providência e vai socorrer Israel. Então, por enquanto, eles estão sofrendo, eles estão padecendo. De alguma forma, eles vão se defendendo como pode. Muitas pessoas estão contra eles. Nós estamos falando de atualidade, estamos falando de hoje. Muitas pessoas estão contra ele. Inclusive, o Brasil está contra ele. Não estou dizendo de pessoas específicas, mas estou dizendo de liderança a nível nacional. Está contra Israel. Vai chegar uma hora que Deus vai entrar com providência. E ai daquele que está contra Israel. Apocalipse 1:7 também diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O resumo desse tópico diz que o antissemismo moderno é perigoso e também é cruel. E a conclusão aqui também vou estar fazendo a leitura: o antissemismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como vilão da história. Peraí, Israel tenta se defender e ainda é tratado como vilão da história. Então, a despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando
arrependido, aceitaram o Messias. Então eles vão se arrepender. Romanos 11, 25 a 32 vai falar isso aí. Eles vão se arrepender e Deus vai se voltar para eles. Aí o Salmo 122, verso 6, deixa um conselho muito bom para nós, que nós temos que orar pela paz de Jerusalém. E se você lá, você vai ver que tem uma promessa ali também, que vai bem e vai ser feliz aqueles que amam este lugar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.